Sempre uma alegria bater papo aqui com você, Petri. Não deu polêmica, mas deu muito comentário nessa discussão sobre o ANCAP lá, sobre o ANCAP, né? Não ter Estado ou ter Estado. Exato, se imposto é roubo, não. Exatamente, que aí tu falou, é a vida, tem que pagar, né? A vida é dura. Foi bom, mas eu queria saber se tu tá animado aí com o governo Lula que assumiu agora e mais precisamente queria te perguntar sobre a nomeação do Haddad para esse setor da economia que não é bem a praia dele, ou eu não sei. Então vamos começar assim, eu tô num misto de aliviado com esperançoso e ao mesmo tempo alegre também. Então existe uma apreensão com a transição é sempre difícil, né? Não, foi um governo, acho, muito polarizado em termos de interação nas redes sociais. Não digo politicamente, porque acho que polarização política envolve um processo bem mais complexo, eu não acho que a gente viveu isso. A gente viveu uma polarização eleitoral. E a transição para uma pacificação ou para a gente parar de brigar e começar a discutir o que efetivamente está entre nós, que são os temas da sociedade, materiais efetivamente, eu acho que ela é sempre dura. E os eventos do último domingo, né, mostraram que essa transição não vai ser muito simples. Acho que existe ainda muito ressentimento, existe muita... o lado que perdeu, não necessariamente todo mundo que votou no Bolsonaro, mas as pessoas que se sentem ressentidas, desconfiadas do processo eleitoral, elas estão tendo uma dificuldade em aceitar isso, o que é, em geral, normal em qualquer processo eleitoral. Eu senti isso em 2018, eu fiquei 4 anos, né, sofrendo olhando e vendo o presidente Bolsonaro, então imagino que quem votou no Bolsonaro e é mais radical, é mais aliado até afetivamente ao presidente, tem o mesmo sentimento de ligar a TV todo dia e falar, nossa, presidente Lula, não consigo ver isso. Eu acho que até acalmar essas emoções vai demorar mais. Então eu tô, né, esperançoso, aliviado, alegre, mas também um pouco apreensivo com o que vai acontecer. Principalmente porque como essa frente ampla que formou a chapa do Lula e Alckmin, ela tem muitos interesses conflitantes, eles tendem a aparecer de uma maneira dinâmica, então não vai aparecer tudo de uma vez, só que, como você já colocou, a indicação do Haddad já revela algumas fraturas dentro dessa coalizão ampla, né, que formou a chapa Lula e Alckmin. E aí vem o ponto, o Alckmin, o Haddad é um bom nome, eu acho que é o melhor nome que o PT tinha para indicar para a Fazenda, é alguém competente em termos de administração, é um advogado, economista, eu sei que o pessoal pegou uma piada que ele fez, que ele não sabe economia, mas enfim, a gente pode até debater isso depois se tiver interesse. Que tem uma experiência administrativa que não começa na gestão dele como prefeito, né? Ele já havia sido assessores do João Sayad, que foi secretário de Finanças durante a gestão Marta Suplicy, ele foi ministro, né? Ele teve uma gestão na maior cidade da América Latina, então é alguém experimentado. E ele tem um traço que talvez as pessoas com o tempo vão perceber. Quem não era da bolha, vamos dizer ali de esquerda, que já conhecia, acompanhava, eu apoiei a prefeitura, né, a gestão do Haddad na prefeitura, pro desgosto de muitos dos meus amigos e familiares. E então para mim ele não é novidade, né, eu já acompanho há bastante tempo. Então tem muita gente que não sabe que ele na verdade é uma pessoa incrivelmente rigorosa com o orçamento. Ele deixou um caixa abundante para a cidade, mesmo tendo enfrentado várias dificuldades em subir os tributos dos mais ricos. Ele vence, a tentativa era subir o IPTU, entram no STF, bloqueiam a capacidade dele de cobrar esse IPTU mais elevado, principalmente de mansões suspensas. E ele perde, se eu não me engano, ali já em 2013... algo como 2 a 3 bilhões de reais, depois ele perde, se não me engano, mais 3 bilhões, algo assim. Ele se vê fortemente desfalcado financeiramente naquilo que ele queria fazer. E mesmo assim, ele consegue terminar a gestão dele com caixa, deixa bastante dinheiro em caixa para investimento, deixa todo um programa de investimentos que foi preparado para mesmo após a gestão dele, e nunca teve nenhum problema em termos de gestão fiscal, né? Então eu acho que as pessoas aos poucos vão começar a perceber aquilo que as pessoas já na bolha de esquerda já conhecem há muito tempo, que o Haddad é considerado o mais tucano
dos petistas. Né? Ele é alguém que tem uma linhagem do ponto de vista administrativo que é bastante rigorosa. Né? Então ele fala assim, eu não gosto de déficit, eu vou combater o déficit. Quando falaram para ele, né, questionaram a previsão desse resultado que eles colocaram agora para 2023 de 211 bilhões ou 230 bilhões de déficit para o governo. Né? Ele falou assim, vocês não me conhecem, eu não trabalho desse jeito. O déficit não vai ser desse tamanho, ponto. Então quem conhece sabe que ele é assim. E ele vai fazer de tudo para que não haja um déficit fiscal substancial. E as medidas que ele anunciou essa semana, não esqueçamos, 10 dias de governo. Eu sei que parece que faz 2 meses e 10 dias, mas na verdade são 10 dias que ele está com a caneta na mão. Em 10 dias ele já encontrou potencialmente 240 bilhões de reais, seja na forma de corte de custos, 50 bilhões na forma de corte de custos, e 190 bilhões na forma de repactuação de tributos ou eliminação de litígios tributários ou mesmo revisão de contratos que estavam aí, ou até a desoneração, na minha visão maliciosa, que foi feita no dia 28, 29 de dezembro, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, que foi a isenção do PIS e COFINS sobre as operações financeiras, o lucro financeiro das empresas, né? Algo que se não faz faltando 1-2 dias de governo. É algo que vai ter um efeito de quase 5 bilhões de reais nas contas do governo. Então ele foi lá fazendo meio que um garimpo, né, para usar o termo caro aqui aos amigos ANCAPs, né, que adoram mineração. Ele foi lá minerando e em 10 dias encontrou isso. Já encontrou potencialmente 240 bilhões para poder cobrir o déficit programado. Ou seja, já foi aprovado, é isso que eu quero que vocês entendam. Esse déficit já foi aprovado. Ele poderia falar, não, vamos deixar assim, porque já está programado, já foi aprovado pelo Congresso anterior, né, que aprova o orçamento do ano seguinte, e vamos já preparar para o próximo. Ele não, eu não quero terminar esse ano com um déficit desse tamanho, porque a responsabilidade fiscal para mim é importante. E aí qual que é a diferença? Ele poderia seguir aquilo que se espera, e é o que eu acho, né, desde a nossa última conversa. Eu acho que ficou claro que tem 2 formas de você resolver o problema fiscal. Um deles é você cortar despesa e o outro é você subir a arrecadação. Você pode fazer os dois, né? Você pode modular ali queda de receita, elevação de receita com queda de despesa. Ele vai fazer algo nesse sentido. Então ele está no meio termo dizendo assim, olha, eu sou responsável, não vou deixar a coisa fugir de controle, não é o meu perfil, e com isso eu acho que ele está tentando tanto angariar a credibilidade do mercado financeiro, que você viu, né? Você vem acompanhando, qualquer coisa que ele fala é meticulosamente estudada para ver se não tem uma entrelinha, se não tem algo subliminar. Eles vasculham a vida, inclusive eu tenho amigos que estão lá na equipe econômica, vasculham a vida de todos para encontrar qualquer inclinação mais perversa no sentido, né, da gastança e tal. Então acho que ele está tentando ganhar credibilidade para dizer que ele não é um irresponsável. E do meu ponto de vista, a história dele prova que ele não é efetivamente um irresponsável fiscal, né? É que de fora da bolha ficou parecendo que era meio que vou dar emprego para meus amigos aqui, que não tinha nada a ver com o talento do cara, com o conhecimento. Mas você tá falando que o Haddad Você tá dizendo da equipe dele? Quando ele nomeou o Haddad, eu pensei, ó lá, amigo do cara, né? Porque não tava se falando nesse nome. Ou tinha opções melhores? Não, ele sempre foi o nome, na verdade. É porque, como ele estava concorrendo ao governo do estado, então havia a possibilidade de ele ser governador. Uma vez que ele perde a eleição aqui, ele se torna automaticamente um dos principais quadros para a Fazenda. Tinha outros, tinha o Wellington Dias, tinha o próprio o Alexandre Padilha. O Meirelles, eu acho que nunca foi considerado efetivamente. Acho que, como a frente era ampla, então todo mundo foi lá e colocou a sua lista de desejos, né? Eu gostaria que fosse o Pércio Arida, né? Eu gostaria que fosse o Henrique Meirelles, né? Chama o Meirelles, né? Que ele resolve e tal. Mas política é aquela... Eu vou relembrar o meu mote na nossa última conversa. A vida é dura. Então quando você chega lá, você tem um conjunto de anseios que você quer executar. Só que aí você tem a sua base política.
Então, não necessariamente você vai conseguir fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer, no ritmo que você quer, na sequência que você deseja, porque você vai enfrentando as restrições que vão aparecendo. Então, eu lembro que na nossa última conversa, eu falei para vocês assim, olha, se a gente estiver em campos opostos da política, o Congresso, ele é o espaço onde eu vou fazer oposição aos seus anseios. Então, se você tem um projeto de sociedade, e na minha visão esse projeto é danoso àquilo que eu represento, ao estilo de vida dos meus constituintes, né, de quem votou em mim, dos meus eleitores e tal. Então eu vou tentar bloquear o avanço da sua visão de mundo, do seu projeto de sociedade. Agora imagina, Petri, que isso está dentro da tua aliança. Entendeu? Que a gente está trabalhando junto. Então vai ter coisa que você vai falar assim, não, pode tocar isso aí. Sim, não é algo que eu faria, mas também não me incomoda. Agora vai ter temas em que vai ser muito central para você que a agenda avance em outra direção. Então eu acho que a gente tem que olhar a configuração da área econômica do Lula na perspectiva integrada. Então a gente tinha um super ministério, né, que o Paulo Guedes reuniu trabalho, orçamento, gestão, planejamento, indústria, colocou tudo lá dentro. Centralizou tudo. Ele colocou tudo sobre o mesmo guarda-chuva e agora está eu brinquei que é remembrando, né? Não é desmembrar. Na verdade, eles estão voltando a ser membros individuais como eles eram antes do Paulo Guedes. E aí você tem uma articulação entre ministérios. Então, o que é interessante ver, e eu acho que é potencialmente algo que no futuro pode gerar mais conflito, que é a dupla Haddad e Tebet. Então agora eles estão conversando, porque a gente está no momento de estabilização. Então acho que ambas as intenções estão indo na mesma direção. E eu acho que é isso que o Haddad está tentando sinalizar para o mercado. Eu não vou jogar contra a Tebet. Eu não sou aqui o agente perdulário que quer tocar fogo na inflação do Brasil. Eu não sou o agente perdulário que quer reforçar malfeitos, que quer permitir irregularidades, superfaturamentos. Não. Tanto que ele está revendo um monte de contratos, já encontrou, se eu não me engano, algo em torno de quase 3 milhões, 2 milhões e meio de pessoas que foram colocados indevidamente, sem critério, no Auxílio Brasil, pelo pacote eleitoral, na parte do pacote eleitoral que o Bolsonaro fez para se reeleger. Então tem muita coisa. Isso são 10 dias de governo. Tá? Com todas as dificuldades que a equipe de transição enfrentou para ter acesso a dados. Então, eu acho que ao longo do tempo a gente vai encontrar mais coisa. Mas eu acho que ele está sinalizando assim, olha, eu quero estabilizar a economia. Eu quero colocar todo mundo junto no mesmo barco, todo mundo sinta que está no mesmo barco, né? E com isso a gente começa a efetivamente dizer como que a gente vai gastar o dinheiro. Quais são as prioridades da sociedade? Porque quando você vê a eleição, né, a eleição foi muito polarizada em termos eleitorais. E aí, a aliança que o Lula fez, ela tem muitos interesses, são interesses muito diversificados ali. Então, acho que todo mundo deseja uma sociedade próspera, todo mundo deseja que os pobres tenham o que comer, que os pobres tenham oportunidade para ascender na vida, só que cada um tem um caminho. Sim. E aqui eu acho que é onde a dinâmica política ela é muito interessante. Porque pode ser que agora, a Tebet e o Haddad, que eu acho que vão ser os próximos candidatos, né, em 2026, por hora, tá? Tudo pode mudar em questão de semanas, né, em política. Mas por hora eu acho que eles vão ser os candidatos em 2026. E o que vai acontecer uma vez que a economia estiver estabilizada é aqui que eu acho que vai ser o teste do governo Lula. Porque aí é o que fazer. Por hora, como a crise ela está muito premente, está todo mundo olhando para o mesmo lugar, que é para trás tentando resolver o que tem de problema. Daqui a pouco a gente vai começar a olhar para frente. E aí eu acho que quando a gente olhar para frente, os caminhos são mais diversos. E aí a gente acha que vai começar a enxergar um pouco mais de controvérsia no bojo assim, do governo.